Olá, passageiros. Esse é o quarto voo do Modus Avião. E esse é um voo diferente, recheado de rivalidade, mais conhecido como as tretas. Que a gente não incentiva, mas adora. E o que combina com esse tipo de treta? Diva pop. Para começar, eu acho que a gente pode falar quem tá mais em alta e de uma rivalidade criada pelos fãs, por elas mesmas, que marcou uma geração. Já tem o quê? Mais de 10 anos isso. Acho que tem 10 anos. E é É 10 treta da anos. Taylor É com a verdade, Katy 10 anos. Perry, que começou com um tubarão, foi pra namorado, e aí veio o hit, Dançarino. veio. Gente, a gente vai explicar com mais detalhes essa treta que até hoje é uma das melhores tretas pra mim do mundo pop. Que eu acho que começou de uma maneira com o dançarino, e depois a gente teve a questão do boy. Mas o que você sabe dessa treta, Igor? Eu sei muito essa questão dos dançarinos, né? Que a Taylor, né? Ela, enfim, pro trabalho dela de videoclipe, se eu não me engano, né? Só que a Katy Perry tinha contratado os mesmos dançarinos na época que ela ia lançar os clipes das suas músicas. E os dançarinos foram pra tour da Katy Perry. E aí, com isso, começou já uma rivalidade das duas, né? Então, o que acontece? Os dançarinos, eles já eram da Katy Perry, já tinham feito um trabalho com a Katy Perry. Aí, eles foram fazer um trabalho com a Taylor Swift, porque eles eram o quê? Provavelmente PJ. Tem que trabalhar. Não tem essa, eu vou ficar exclusivo de você, a não ser que você me pague. Eu acho que não foi essa questão, acho que foi um contrato por shows. Então, ele foi para Taylor Swift, e aí depois eles voltaram para Katy Perry. E só para a gente contextualizar, as duas elas não eram rivais, elas eram amigas. A Katy Perry, inclusive, já cantou numa turnê da Taylor Swift. Acho que ela cantou Hot and Cold, se eu não me Sim. engano. E, cara, não tinha essa rivalidade. Por mais que a gente saiba que no mundinho diva pop é isso o dia inteiro, né? Se a gente abrir o Twitter, é um rivalizando contra o outro. Mas assim, começou aí, né, essa rivalidade. Só que as duas namoraram o mesmo boy. Então, já tem um negócio ali, você já pegou que eu pegava, que era o John Mayer, que é bem gatinho, né? E aí a gente até entende essa rivalidade toda. Só que ficou pior. E fica pior, fica pior, fica pior. Porque que todo mundo sabe que a Taylor Swift namorou o Calvin Harris. E aí ele lançou uma música com a Rihanna, This Is What You Came For, eu acho. A música bombou, foi o hit do verão. Só o que acontece? Eles se separaram. E logo em seguida ela começou a namorar o nosso queridíssimo Loki. Tom Hiddleston, acho que é assim que fala o nome dele. Mentira que eles namoraram. Não sabia. Sim! Foi, não, Igor, é tipo, eles namoraram por uma semana, sei lá. Não, mais ou menos, acho que deve ter sido um Gente, não pouquinho sabia mais. disso. Isso eu não sabia. Caraca! Então, a treta toda foi: terminei com Calvin Harris, estamos bem, que não sei o quê, sabe? Sempre vou ter admiração pela pessoa. Corta pro dia seguinte, uns 2 dias depois, ela com o Loki. Aí a merda aconteceu. Gente. Aí foi até engraçado. Mas enfim, aí aconteceu isso, que ela pegou esse cara, o Calvin Harris ficou bolado, aí surgiu um rumor, assim, na mídia, que ela também tinha escrito essa música dele. Então ela compôs também, junto com o Calvin Harris. Treta. Aí ele veio falando que não é bem assim, que ele não vai ser tratado como a Katy Perry, que ela não vai enterrar ele, como ela fez com a Katy Perry. Aí a Katy Perry volta. Gente, meu Deus. Porque essa música veio agora, reapareceu agora a versão que a Taylor tinha cantado, que ele negou que ela tinha cantado, né? 10 anos depois. Meu Deus. Babado, babado. E aí, cara, é até engraçado porque a Katy Perry, por muito tempo, acho que não sei se ainda é, mas por muito tempo foi a pessoa mais seguida do Twitter, né? E ela tweetava uns negócios bem legais. E ela tweetou: cuidado com a Regina George em pele de cordeiro. Que foi um shade pra Taylor Swift da época. Taylor Swift, que também não é boba nem nada, e é inquieta, né? Ela assim, quer saber? Vou fazer uma música. Que ela Sim. faz melhor, vou fazer uma música.
Aí escreveu Bad Blood, e que era a historinha de um squad contra outro squad, e tinha, obviamente, várias referências contra a Katy Perry, né? Bastante, assim, dessa rivalidade. E se eu não me engano, tem até a Selena Gomez que canta essa música ou não? Ou aparece no Então, clipe? é que ela Tem uma participa coisa do clipe. assim. Ah, ela Cara, participa a do Gigi clipe. Hadid, a Hayley Williams do Paramore, tem a Selena Gomez. Cara, tem um monte de gente. Tem até a do Grey's Anatomy, se eu não me engano. Que aí no final as duas caem na porrada, não é isso? Que termina. Foi basicamente isso. Ela falou assim: vou fazer uma música, vou ganhar dinheiro em cima disso. Mas sabemos que hoje em dia elas estão bem. A Taylor chamou ela para fazer uma participação no clipe de We Need to Calm Down, que foi bem legal. Foi tipo, aquele dia eu lembro do Twitter que ficou tipo, meu Deus, fizeram as pazes. E ela também acho que mandou flores para a filha da Katy Perry. Acho que elas devem ter conversado no off. Porque tudo meio que gerava essa treta era por causa de homem, né? Sempre tinha um homem ali no meio. Ou é o dançarino, ou é o John Mayer, ou o Calvin Harris, que embolou tudo e aí criou uma rixa. E a mídia, ela adora viver dessa rivalidade, né? Mas tá tudo bem. Mas tretas de diva pop nunca acabam, sempre tá em alta. E a gente tem mais tretas. E o Igor vai trazer mais uma que eu adoro, que está em alta. Essa treta tá muito recente, que é a da nossa querida Lizzo, assim com a Beyoncé, com a sua equipe e com a Taylor Swift. Enfim, ela conseguiu trazer uma coisa que eu até agora tô tentando entender. Porque ela começa a citar que a Beyoncé faz muito mais história do que a Taylor. E, enfim, que a era da Taylor é ruim, e nananã. A Lizzo começa a falar isso. Porém, a gente sabe que as duas são as divas pop e têm seus devidos merecimentos, cada uma com a sua turnê incrível. Beyoncé, até agora eu tô esperando você chegar no Brasil, que você ainda não chegou. Enfim. E, e com isso, a Lizzo começou a criticar a Taylor, né? Criticar. Isso no Twitter, né? E passou um tempo, veio essa história toda do assédio, né, dos dançarinos, acusando a Lizzo de assédio, né, moral e sexual. Então, assim, é algo muito pesado e que acho que pra Beyoncé foi um choque tremendo, porque em Break My Soul, a Beyoncé cita a Lizzo como uma das cantoras, né, uma das referências que ela cita desde Janet Jackson até cita Rihanna, enfim, ela cita várias cantoras. E agora eu fiquei com a dúvida da Rihanna. Mas assim, ela cita cantoras. Uhum. Lizzo tava nessa lista. E num show recente agora da Renaissance World Tour, ela não citou a Lizzo depois dessa história. Sim. Babados, babados. A Lizzo, ela vem de um álbum bem legal, ela vem de uma ascensão bem bacana, foi indicada ao Grammy. E ela tem essa coisa de se meter um pouco em polêmica, né? De ter opiniões polêmicas e tal. Por mais que parecesse ser uma pessoa super legal, ela veio meio que, como você falou, falou que ninguém está fazendo nada maior do que a Beyoncé atualmente. O que, por muitas pessoas, acharam que foi um shade para Taylor Swift, né? Que as duas estão com essas tours aí, que são realmente uma das maiores tours, que a gente vai só saber no final quanto rendeu, mas provavelmente elas vão estar juntinhas, assim, em números. E é uma pena. Mas aí como é que é o karma, né? Já dizia Taylor Swift, né? Voltou aí para Lizzo. E agora ficou meio chato essa questão com a diretora e tal. Meio que tá vindo à tona os podres da Lizzo também, né? Depois dessa confusão com que ela falou com a Taylor. Não, e fora que a gente ainda tem que ressaltar que tem uma coisa da fanbase, né? A fanbase muito forte de qualquer diva pop, mas nesse caso influenciou muito esse tipo de treta, né? Porque a Lizzo fez um comentário, aí as pessoas começam a comentar no Twitter, comentar não sei onde, falar.
E aí isso vai incendiando, né? Você vai jogando mais lenha na Sim, fogueira. e o assunto já estava muito quente, dessa Sim. rivalidade que as fanbases criaram da Beyoncé e da Taylor Swift, que por elas não existe. Elas, inclusive, tiram fotos, já rasgaram seda uma para outra. E o que acontece? Para mim, as duas estão fazendo ótimos trabalhos. E as duas merecem louros por isso. Né? Sim. Ninguém vai chegar aqui e falar, não, porque a Beyoncé ela é melhor do que a Taylor Swift, ou a Taylor Swift é maior. Eu acho que ambas estão, assim, no auge e estão entregando. E esse tipo de rivalidade, a mídia gosta de criar, né? Aí, se você gosta mais de uma ou gosta mais de outra, aí é com você. Mas a gente tem que também entender que em nenhum momento elas rivalizaram isso, né? Na verdade, elas devem olhar para essa treta e falar, não, para. E uma deve admirar a outra, né? Porque são estilos diferentes também de estar atual na indústria. Que a Beyoncé, ela é de uma outra geração. A Taylor Uhum. é mais atual, né? Mais agora, que ela... Enfim. E são coisas diferentes, né? Ela canta com coisas diferentes. A Taylor para outro estilo. Então, acho que meio que fica um pouco embaçado porque o pessoal fica falando, porque é melhor e tal. Gente, ninguém vai ser melhor do que ninguém ali. Porque é Sim. diferente, entendeu? É simples. A Beyoncé tem mais notoriedade? Óbvio, ela tem muito mais tempo de indústria, né? A Taylor tá chegando aí? Tá, mas assim, eu acho que é uma besteira você ficar falando e meio que limitando a pessoa. Não, você não pode gostar dessa porque ela é maior do que essa. Não, vamos escutar todo mundo, né? E tá Você tudo tá aí pra certo. aproveitar todo mundo, né? Meu Aproveitar os Deus, estilos eu quero ir diferentes. nas duas turnês, eu quero, sabe, eu quero nos dois Sim, shows, eu quero curti. escutar os dois álbuns, me dá um nervoso às vezes. Eu fico até, dou até uma suadinha com Mas é esse importante assunto. frisar que, assim, todo mundo tem treta com a Beyoncé, mas a Beyoncé não tem treta com ninguém, né? Ninguém. Ela é da paz, né? É, e Ela tem tipo assim. treta com Jay-Z. Isso é muito doido, Ai, ai, né? cara, eu adoro aquele vídeo da Solange, que é a irmã dela, né? Batendo no Jay-Z É, no elevador. é. Cara, eu adoro. Enfim, eu acho que a Beyoncé, ela chegou no nível tão alto que ela tá tipo assim, ai, gays. Aí o pessoal fica pedindo, cadê os visuais? Gente, não tem visual. Já ganharam a música, ganharam o CD, o álbum, e as pessoas elas querem mais, né? Essa coisa da Beyoncé com o Jay-Z, né? Vem por conta da história com a Rihanna, porque a Rihanna fez a música com o Jay-Z, começou supostamente a Rihanna era amante do Jay-Z. E aí, é só que a gente observa, né, que essa treta, esse tipo de confusão vem muito por conta de homem, né? Igual você tava falando, né? Sempre coloca a figura do homem e, tipo assim, em nenhum momento o Jay-Z é culpado, não, é treta ali, Rihanna, Beyoncé e Taylor, e é Taylor e Katy Perry, sabe? Sendo que, cara, é escroto. Isso é muito doido. E isso é uma treta antiga, tá, gente? Foi logo assim no começo da carreira da Rihanna, tanto que dizem que justamente pela Beyoncé e a Rihanna não terem um featuring, né? É por causa disso. Mas muita gente fala também que, na verdade, as duas cantam estilos totalmente opostos, né? Com uma outra pegada e que nunca quiseram também participar e tá tudo bem, E também sabe? a vida foi levando elas para um caminho diferente, né? Então, Sim. daqui a pouco tá aí. Rihanna já é mamãe duas Sendo mãe. vezes, sendo mãe, profissão, sendo mãe agora. Sendo E tá mãe. tudo bem, Sendo tá? mãe agora. Trabalhou pra Sim. caramba, vendeu um monte de perfume de calcinha. Tá tudo bem também, tá certa. E é isso, eu acho que como a gente tava falando, meio que coisas plantadas, né? Pela mídia pra ter uma surtação e tal. Cara, mas aí se a gente for pegar nisso, tem muita treta, muita treta, muita treta. Desde os primórdios e tal. Vem, Igor, vem que eu sei que você quer falar dessa treta. Agora, eu sempre tenho que citar, quando a gente tá falando de música, a nossa rainha do pop global, Madonna. A gente tem que falar dela, não tem como falar dela. Não tem como não falar dela. Madonna tem treta com o nosso querido Elton John. Uma treta pesadíssima, inclusive, que parece que no passado, né, cada um teve seu momento em suas épocas.
né? E tiveram comparações através da mídia. E aí, recentemente não, né? Há 20 anos atrás, numa premiação, agora que eu não vou lembrar, uma premiação de compositores, a Madonna ganha um prêmio de compositora e o Elton John sobe em cima do palco e fala como é que eles dão um prêmio para alguém que dubla e cobra 75 libras por ingresso para apresentar para os seus fãs uma dublagem. Assim na cara dura. Fala assim, E ele falou no palco foda-se. isso ou Ele ele falou não no lembro? palco. Ele falou Meu no palco. É. Deus! A Ele pessoa falou já. assim: hoje eu vou sair pra causar. Exatamente dessa Porque ele tava forma. esperando esse prêmio, né? Sim, ele tava esperando o prêmio pra ele. E é ela que ganhou. Hum, eu adoro Foda. treta diva pop vintage. E pra quem não sabe, o Elton John é uma diva pop, tá, gente? Por Sim. mais que ele cante várias músicas assim, como eu posso dizer, JB, FM, Antena 1, enfim, ele é um cara que tem muito isso do pop, né? E quando ele fez a participação no Cromática da Lady Gaga, o pessoal pensou que ele ia cantar uma coisa meio mais. Não é baixa astral, mas assim, mais lentinha e tal. E ele veio com um popzão junto com ela. E ele Sim. era. Enfim, ele sempre cantou esse estilo de E, música. e se você pegar o remix que ele faz com a Britney e com a Dua Lipa, também, Sim, sabe? E é um cara que se joga. Ele não tem medo. Ele se joga pro que tá vindo, sim. E sabe? isso, Isso cara, é, isso é muito bacana. Mas é engraçado essas tretas, assim. é. Gente, é muito. Lembra, sabe quem? O Kanye West com a Taylor Swift também, que ele chegou no palco e falou: Você não merece esse Sim, prêmio. Nossa, sim, cara. E geralmente é um homem, né, que fala isso pra mulher, né? E muitas pessoas da fanbase também são homens. sim, Então, assim, tem uma briguinha no público LGBT, uma intriguinha, que é um pouco complicado, né? O pessoal gosta de fazer isso, né? Com as suas divas pop, eles têm elas como realmente ídolos e vai até o fim, né? Eu adoro os comentários que sim. tem no Twitter. Que é tipo. Aí, tipo, alguém posta sobre a Ariana Grande, aí bota a Ariana Ru. Quem é a Ariana Grande? O cara. Aí vem tipo sei lá, um fã da Beyoncé, um fã da Taylor. Cara, é muito engraçado. Isso é muito tóxico porque essa coisa do ídolo, né? É bom a gente frisar que é de fato você ter admiração pelo seu ídolo é muito importante, porque de certa forma em alguma coisa ele é referência pra você. Porém, a toxicidade disso, dependendo do quão cego você fica, Uhum. é chocante, sabe? Porque E, você fica naquele looping, você fica repetindo um fanatismo, né? uhum. E você se limita também a não conhecer outros gêneros, outros artistas. O que é uma pena, o que virou meio que a indústria, né? Sempre fica muito fechado naquilo e não se permite também, né? Sim. Cara, sabe o que eu lembrei agora? E aí trazer um pouquinho de um assunto que está em alta, que teve uma rivalidade entre a Eliana, a Xuxa e a Angélica. E recentemente elas se Sim. apresentaram Sim. no Criança Esperança. E foi mó legal. Porque elas se apresentaram juntas, né? Cantaram Lua de Sim. Sim. Cristal, Lua de Táxi, Polegares. Cara, realmente foi um marco. Foi muito engraçado. Com muita referência a Beyoncé, tá? Muita, muita referência a Beyoncé. Se a gente pegar todo o show que foi feito, a gente fala assim, não, isso aí é Beyoncé, isso aí é total Beyoncé. Mas é engraçado que na época taxavam elas como rivais, né? A Angélica, eu lembro, Sim. bem pequenininha, que era tipo a Angélica contra a Xuxa, que uma não gostava da outra. Mas hoje, ela falou até para um podcast que são amigas, tem grupo no WhatsApp, sabe? Falam barbaridades. E que isso é realmente uma coisa criada pela mídia, sabe? Pra vender, pra irritar. Eu acho que também tinha aquela coisa de só pode ter uma loura aqui e tal. Mas Sim. sabe quem não gostou disso? A Mara Quem? Maravilha. É importante que você trouxe a coisa da Xuxa, da, da Xuxa, da Eliana
e da Angélica, porque a Xuxa já teve treta, sabe com quem? Justin Bieber, tá? Não, Quando o Justin Bieber veio fazer os shows no Brasil, pequeno. é sério, quando ele veio fazer os shows no Brasil, que ele pichou os muros e tal, né? Ela escreveu um textão no Facebook, a Xuxa, dizendo que era um absurdo, nananã, enfim, aquelas coisas de textão. E parece que teve uma resposta. Só que eu não sei bem direito como foi essa resposta, mas eu acho que foi da equipe dele, uma coisa assim. É. Então assim, Xuxa já teve treta com o Justin Bieber. É sobre Cara, surreal. E isso só mostra a grandiosidade do que foi a Xuxa. Que agora tá rolando. Terminou agora, né? Já foi lançado na última semana o último episódio do documentário dela. Que é bem legal. Tem um. O público tá recebendo de formas diferentes, sabe? Estão trazendo a Marlene Matos até um status de meio que diva, né? De visionária e tal. E meio que esquecendo os absurdos que ela fazia, né? Falava. Não que todo mundo seja inocente, né? A gente sabe que a Xuxa também não era inocente assim. Mas ela foi vítima por diversas vezes. Então, é engraçado isso, que o mundinho da diva pop está voltando com tudo no Brasil. Dessa questão da Xuxa, dessas grandes divas dos anos 90 e 80. E é importante a gente perceber, né, que essas tretas, né, que existem até hoje, é muito influenciado pela mídia, né? Muito essa rivalidade. E é sempre uma rivalidade que é feminina, né? E as rivalidades masculinas quase não são citadas. Né? Quase não aparece. Ou quando aparece é alguma coisa rápida e acaba. A gente estava até falando outro dia da treta do Caetano com o Belchior. Que o Belchior faz uma música e critica o Caetano. Porque eram dos dois movimentos diferentes, né? O Caetano veio do movimento tropicalista e o Caetano veio do movimento, acho que é Nordeste Livre, alguma coisa assim. Caetano não. Belchior vem desse movimento Nordeste Livre, se eu não me engano. E outro da Tropicália, né? O outro da Tropicália. E aí o Caetano fazia o frufru que o Belchior fala na música, né? Então assim, na letra do Belchior, o Belchior faz essa crítica muito ao Caetano. E de fato, se a gente olhar pro passado, nunca se encontraram, né? Isso é muito interessante. É uma pena, porque são dois grandes nomes da música brasileira. E compositores incríveis os dois. Sim. É uma pena, né? Mas eu acho que a gente pode trazer, talvez, num próximo podcast sobre tretas diva pop. Sim. Mais esse assunto. Né? Nossa, a gente vai ficar a tarde toda. Tim Maia, Roberto Carlos, Lud e Anitta. Pablo Vittar e Anitta. Nossa, adoro. Você vai pagar meu clipe? Anitta e Ivete Sangalo, que essa quase ninguém sabe. Gente, não, essa é muito boa, tá? Eu acho que a gente tem que fazer um novo podcast, não vai ter jeito. Rebeca e Ludmilla, Ludmilla e Poca, Luísa Sonza e Flora Matos. Enfim. Gente, mundinho. Blogueirinha contra a Mari Maria. Mentira. Ai, cara, mas eu acho que é isso, né? A gente falou bastante, assim, sobre essas tretas, essas rivalidades das diva pop. E eu adorei ter falado, acho que passou até rápido esse assunto, que a gente ficou super empolgado, mas a gente pode voltar falando mais com uma segunda parte, falando mais sobre essas tretas de rivalidades de diva pop, aqui no Modos Avião. E esse é o nosso voo 004. Se você estiver escutando no podcast, siga a gente. E se você estiver no YouTube, se inscreva no canal. E siga todas as redes, né? Da gente, que a gente também faz muito conteúdo para as redes sociais, em formato de pílula e tal. O TikTok, Instagram, a gente tá lá. É isso, siga a gente e até o próximo voo. Tchau! Sem rivalidade.